Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. A Virtual apresenta Virtual Educação. O espaço para debater o ensino, seus desafios, conceitos e soluções. Virtual Educação. Porque educação é a base de uma sociedade próspera. Então vamos lá, pessoal, bom dia, mais um sábado, são exatamente 10 horas e 32 minutos, dia 4 de maio de 2024, e a gente está aqui mais uma vez para conversar sobre educação, para tratar desse assunto que faz muito bem para cada um de nós entender as nuances, as dificuldades, os desafios. Estou eu aqui, Reginaldo Nascimento, é como aí me identificam aí. O César, né? O César Martins está aqui com a gente nesse sábado, mais esse programa do Virtual Educação, que eu chamo de uma janela para olhar esse tema tão importante, essa dimensão tão importante da sociedade, que é a educação. Então, a gente recebe aí todos vocês mais esse sábado. Muito bom. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou de volta aí, depois de uma ausência no último sábado, muito bem representado pela Juliana. Juliana, forte beijo, foi incrível o programa. Reginaldo também conduziu aí de uma maneira incrível. E agora a gente retoma para mais uma semana aí. A gente está falando um pouquinho sobre, aprofundando, né, sobre a educação, que a gente sempre costuma repetir, é a base, é o futuro do país, depende de uma boa educação, de uma qualidade ímpar, e só debatendo o assunto entre todos, seja poder público, sociedade civil, gestores, alunos, familiares, a gente consegue melhorar, consegue ajustar, consegue trazer soluções para algumas dificuldades que a gente acaba encontrando. Isso mesmo. E no dia de hoje, a gente precisa entender um pouco mais, e aí a gente vai trazer para o nosso debate, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, aí a importância das estruturas que dão todo o suporte para que a educação aconteça, não é? Refletir a partir de uma realidade, não como, eu entendo que não como crítica, a gente critica, mas no sentido de construir, de buscar caminhos, de entender situações, para que a gente evite que questões como essa aconteçam, que nem essa semana, né, César? Aí por conta aí das situações que vem acontecendo e se desenrolando, foi necessário aqui na rede municipal de Cubatão a suspensão das aulas, né, para que se possa reorganizar uma estrutura que é extremamente importante no processo educacional, que é a questão da limpeza, não é? E dos profissionais de apoio. Então, né, dada a situação, a necessidade de suspensão dos contratos, a educação não teria como funcionar a contento sem esse suporte, né, sem essa estrutura necessária, que é limpeza e profissional de apoio. Só que a gente precisa entender como essa onda, né, foi reverberando, né, tanto na vida dos profissionais da educação, das escolas, como na vida das famílias, como isso foi, né, essa onda foi reverberando, quais os prejuízos. A partir do momento que a gente entende, eu trago essa provocação para todos os setores da educação, né? A gente entende que a suspensão de aula sempre é o último dos recursos. No entanto, quando ele é inevitável, a gente precisa entender quais os impactos que essa decisão vai ter na vida das pessoas, principalmente das famílias, das mães solos, dos pais, né, o pai e mãe que trabalham, com quem eu vou deixar meu filho. Então isso reverbera muito e é claro, não é, as pessoas que estão gerindo a educação precisa entender que as pessoas elas vão reagir, não é, com veemência, muitas vezes com raiva, só que é importante que a gente assimile essas reações não como algo negativo,
não é? O negativo foi a necessidade da suspensão das aulas, fora daquele período já programado, não é? Quando você inicia um ano letivo, a gente já tem um calendário, não é? Programado. Esse calendário, ele é imutável? Não é imutável, não é? Pelas necessidades que se apresentam, ele pode ser alterado? Pode. Mas quando essa alteração ela é brusca da maneira que aconteceu, a gente vê que as pessoas elas se irritam demais e aí acaba trazendo para dentro da escola aquilo que não pertence à escola, que é o problema da casa, da família. No entanto, a educação não pode negar essa situação, não é? Essa realidade que impacta as famílias. Então, ao trazer isso para um bate-papo, é tentar extrair aí os melhores pensamentos, as melhores reflexões para que essa situação, embora esteja aí, seja uma realidade, ela seja evitada o tanto quanto possível num qualquer futuro, não é, que vier depois, porque a gente sabe que isso é muito, muito ruim, inclusive para dentro do processo do ensino-aprendizagem, não é? Você interrompe fora daquele, porque está todo mundo programado, não é? As aulas vão até o final de junho, início de julho, e aí de repente há uma interrupção desse processo, isso inevitavelmente traz algum prejuízo para aquele para essa questão, né, do ensino-aprendizagem que estava em pleno vapor, e aí há um arrefecimento, não é? E é importante que haja uma reflexão de todos, não é? Dos gestores da educação, dos professores, das famílias, não é? Como é que a gente pode reagir diante dessa situação que, eu vou dizer para você, assustou todo mundo. Eu acredito que assustou todo mundo como um todo. A gente não está aqui, a nossa ideia é só para deixar claro, e a gente nem entrar nessa seara, porque de repente surgem perguntas, surgem dúvidas, surgem comentários, e que não é o mérito que a gente vai entrar. A gente não está aqui para tomar mérito legal, a gente não está aqui para tomar mérito partidário, político, seja lá o que for. A gente está aqui para tomar par da educação como um todo, e é sobre isso que a gente vai comentar, como o Reginaldo bem introduziu, qual o impacto para a educação existe nesse movimento de suspensão de aula. O impacto da suspensão de aula é comprovadamente estudado. A gente tem um período, sempre que você tem, especialmente determinado idade, uma pausa no aprendizado, no planejamento que o professor está trabalhando pedagogicamente, faz com que isso gere um atraso na hora da retomada, porque você para durante um período e até você retomar. Então, o impacto da pausa de aulas não planejada, não programada é este. Agora, qual o impacto da estrutura de apoio na educação? E o que é a estrutura de apoio? É a limpeza, é a merenda, é o professor de apoio, isso a zeladoria, é a tecnologia, e isso está englobado no processo de desenvolvimento. O professor, o gestor, o inspetor de aluno, o professor de apoio, todos os funcionários, alunos, eles precisam estar num ambiente limpo, salubre, tem que haver qualidade para que ele trabalhe mais satisfeito, ele desempenhe com mais eficácia e mais destreza a sua atividade. Ele transmita com mais qualidade o que ele tem de melhor, que é o conhecimento para educar, para lecionar. O aluno tem que estar num ambiente, ele sai da sua casa, do seu conforto, do lar, para chegar na escola e também frequentar um ambiente limpo, um ambiente saudável. E se você perde isso, na parte da limpeza especialmente, você não consegue mais manter toda, em Cubatão especialmente, toda a parte de limpeza ela é terceirizada, não tem funcionários
do próprio município fazendo essa atividade. Então, se você tem uma interrupção no contrato, você perde 100% do serviço de limpeza. Isso mesmo. O professor de apoio, alguns são da rede pública, fazem o seu segundo período como professor de apoio, como profissional de apoio nas salas de aula, e alguns também são contratados. Então você perde grande parte do profissional de apoio. E o profissional de apoio também é importantíssimo, é essencial, não só no apoio educacional, no apoio pedagógico dentro da sala de aula a toda a turma, como especialmente a quem tem algum tipo de necessidade especial. Alguém tem algum tipo de alguma forma atípico. Então você precisa sim oferecer e manter esse serviço, porque senão você deixa de oferecer a qualidade necessária para que haja desenvolvimento. E como eu bem disse, você perder, você interromper de maneira abrupta a continuidade do planejamento proposto ali pelo professor, no momento em que ele faz o planejamento de aulas, traz um prejuízo ao aluno, porque ele tem uma interrupção e até você retomar aquela matéria, voltar ao ponto onde parou, você precisa fazer a criança relembrar. Isso mesmo. E dali startar novamente. É claro que sempre há compensação de aula, sempre há, mas enfim. Então, falando primeiramente da parte da limpeza e profissional de apoio, eu acho que é isso. O profissional de apoio é aquele que faz dá o apoio ao professor titular da turma, seja nas crianças com necessidades especiais, seja no restante da turma, dando todo tipo de suporte necessário ali em sala de aula. E isso traz uma turma mais harmoniosa, isso traz uma turma que se desenvolva de uma maneira mais veloz, fazendo com que realmente o ensino tenha uma qualidade melhor. A limpeza, assim, ninguém vive na sua casa. Imagina se na sua casa você fica uma semana sem limpeza, o estado que não vai ficar o seu banheiro, a sua cozinha, então não há a menor condição de se manter a aula sem o serviço de limpeza. A gente tem alguns outros serviços aí também que são essenciais, de apoio são essenciais, especialmente aí a merenda e a zeladoria. E eu coloco também como essencial no mundo em que vivemos hoje a tecnologia. Sim. Então eu vou abrir um pouquinho para o Reginaldo falar da merenda, e aí a gente vai dando continuidade aí, porque assim, não tem como uma criança ter um desenvolvimento se ela não estiver bem alimentada. A gente conhece a realidade do país, isso não é um problema só na cidade de Cubatão, na região da Baixada Santista. Isso é um problema nacional, em que muitas das nossas crianças, infelizmente, fazem as suas únicas refeições dentro da escola. Então, o café da manhã que ela toma na escola, o almoço que ela toma na escola, o lanche da tarde, o jantar que ela toma na escola, muitas das vezes é o que ela tem para se alimentar. Então, esse também é um ponto importante. Eu vou deixar o Reginaldo falar, depois se houver necessidade, que eu acho muito difícil, eu complemento alguma coisa. Olha, César, você quando fala da merenda, a gente que acompanha a questão da educação há muito tempo, não é? A gente percebe que chegou num dado momento que entenderam que a merenda, ela faz efetivamente parte do processo pedagógico. Porque quando a criança passa necessidade, quando ela passa fome, a capacidade cognitiva dela é extremamente limitada. Então, dentro dos estudos que foram desenvolvidos, e além de ser a questão social, a merenda é a questão pedagógica. Uma criança que passa fome, ela não aprende da maneira que ela deveria aprender. Não com toda a potencialidade que essa criança poderia aprender. Por quê? Você imagina uma pessoa com fome, dentro de uma sala de aula, o professor falando um monte de informação e, na verdade, ele dizendo, eu estou com fome.
Ele não se concentra, ele não está entendendo, ele não está assimilando aquela informação, porque existe uma necessidade fisiológica nele, que é de sobrevivência. Eu estou com fome. Então, a ciência, né, o conhecimento, aí os estudiosos entenderam que a merenda faz parte desse processo. Se não houvesse uma reação da própria sociedade e entender a importância do momento do recreio, do momento, né, não só da convivência do aluno um com o outro, mas do momento de lanchar, de comer, de se alimentar, e aí tanto que veio a preocupação do balanceamento dessas merendas, que a criança tivesse oportunidade de ter contato com os diversos tipos de alimentos, não é? Justamente para o desenvolvimento, inclusive, do crescimento dessas crianças, desses adolescentes. Talvez hoje nossa educação estivesse ainda mais atrasada. E aí, como a gente está falando das estruturas, e a gente, né, traz aqui porque é algo que está muito latente, né, está batendo né, na nossa realidade. Você teve a oportunidade de trabalhar na SEDUC, conhece muita gente que está lá, eu conheço aquele pessoal que está lá, são pessoas muito comprometidas, não é? Eu entendo, inclusive, né, eu vi inclusive a reação de todos os setores da educação, mesmo dos conselhos. Eu vi a reação dos conselhos, do Conselho de Educação, do Conselho do Fundeb, do Conselho de Alimentação Escolar, né, de tentar entender esse momento e aí, né, da seriedade que é realmente a estrutura, a estrutura física, a estrutura de apoio das escolas, o quanto ela é importante para a manutenção de uma qualidade de educação. Então, eu tenho um excelente relacionamento com esse pessoal da SEDUC, e eu vou dizer para você uma coisa, dentro da realidade vivida, e aí eu vou dizer, eu acredito que qualquer lugar, né, talvez por estar muito próximo de nós, isso é uma realidade, é uma situação que poderia ter acontecido em outro lugar, aconteceu com a gente, infelizmente, mas dentro dessa emergência que aconteceu, eu entendo que a reação da equipe da SEDUC, embora muito criticada, embora o pessoal tenha ficado muito chateado por causa da maneira abrupta, não é? Talvez o pior de tudo isso foi a maneira abrupta, mas eles já terem trazido a informação da reposição, né? Já foi trazido, mesmo que traga aí uma série de críticas e questionamentos, porque você come parte do recesso dos professores, que seria em julho. Você, para não ter o prejuízo pedagógico, cria sábados letivos que não estavam previstos. Então, isso tudo impacta na vida de todo mundo, né? Mas, assim, já houve uma resposta. Talvez com mais paciência, com mais cuidado, ela possa ser melhorada, essa resposta? Pode, não é? Pode. Mas talvez o mais importante aqui foi criar-se a estrutura para que a merenda não perdesse uma das suas mais importantes significados, que é uma questão social hoje. A gente sabe que é uma realidade de muitas famílias, de muitas crianças, que ela, às vezes o único alimento que ela tem é aquele que ela recebe na escola. E aí, prontamente, a Secretaria de Educação montou um esquema para que essas crianças não perdessem também essa questão do acesso à merenda, não é? Então foram criadas as escolas polos, foi remanejado o pessoal da merenda, não é? E aí a gente sabe que hoje o serviço de merenda, né, das escolas em Cubatão tem sido um serviço que tem melhorado exponencialmente, não é? O cuidado das nutricionistas, tanto da prefeitura quanto da contratada, de ofertar às crianças uma alimentação balanceada. Aí agora essa reação, poxa, já vai ter o prejuízo de não ter a escola por conta da falta de uma das estruturas, pela necessidade da suspensão do contrato de limpeza. E aí ela também vai perder a merenda? Não. Opa, então já vamos avisar as famílias, vamos avisar os pais que, olha, você pode ir na escola e retirar, não é,
a merenda, para que também não falte essa estrutura básica, não é, de necessidade, que a gente sabe que é uma realidade hoje, não é? E que a gente não poderia virar as costas para isso. Então, mesmo diante de todo o caos, não é, que a decisão gerou, ainda assim a SEDUC teve a sensibilidade, né, a equipe teve a sensibilidade de tentar minimizar. Era impossível, gente, você não provocar o prejuízo, né? Você provocar a reação, às vezes raivosa, né, das pessoas por conta da necessidade da interrupção e da suspensão das aulas. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, a equipe teve essa sensibilidade de minimizar, né, essa questão. Eu minimizo dentro dessa situação, mas assim, eu acredito que nós, como educadores, a gente não pode deixar que a reflexão do prejuízo pedagógico, ele precisa ser debatido, encarado de frente, e aí, é claro, buscar, enquanto rede. Aí eu não posso pensar que só a SEDUC. Eu acho que agora a gente precisa deixar as revoltas de lado e pensar como rede, como é que vai se compensar esse prejuízo pedagógico, que é uma realidade que surgiu com essa necessidade da suspensão das aulas. Bom, também quem chegou agora, está nos acompanhando aí, sabadão, 4 de maio, 10h53 da manhã, e a gente hoje está falando da estrutura de apoio à educação, tomando como exemplo aí o recente acontecimento na cidade de Cubatão. E concordo, eu acho que o Reginaldo foi muito cirúrgico quando ele comenta, é cientificamente já comprovado. Isso é com qualquer um de nós, não é só com a criança na escola. Se você estiver dirigindo e tiver com vontade de ir no banheiro, nada vai ser mais importante do que a tua vontade de chegar no banheiro, porque é uma necessidade fisiológica. Se você estiver numa reunião e tiver com sede, chega uma hora que você já não consegue, seu cérebro já não consegue mais trabalhar em função da concentração para aquela reunião. E na sala de aula é comprovado que se você estiver ali com fome, se você não estiver bem alimentado, você não consegue não só se concentrar, mas muitas vezes você até consegue se concentrar, mas não consegue desenvolver, não consegue assimilar. Isso mesmo. Porque você não tem o funcionamento do teu organismo de acordo. Então, a merenda é sim importante. Eu penso assim que a merenda hoje, a merenda como parte da educação, ela é essencial. Mas a gente tem que, vamos retomar um assunto que a gente já falou também, a gente tem que ter um trabalho em conjunto, de acordo com cada nível, dos ministérios trabalhando em conjunto, das secretarias estaduais e municipais trabalhando em conjunto, porque a gente ainda tem uma deficiência social muito grande na nossa população e que precisa ser suprida. A educação tem como regra, até dentro da legislação, até por entender que a refeição é parte do desenvolvimento pedagógico, ter a merenda, ter ali as refeições dentro da escola. Só que a criança não passa o dia inteiro na escola. A criança dorme na sua casa, a criança passa o final de semana na sua casa, então a gente precisa ser mais completo. Sim. Como gestor público, não como apenas como educação. Mas trazendo para a realidade da educação, hoje tem sim esse cuidado, tem sim esse tato, tem sim essa preocupação em, poxa, a gente tem que dar o que houver de melhor para ao menos as crianças estarem bem alimentadas e dar a condição dela desenvolver, dela participar de uma aula ali sem estar passando fome. Então isso eu acho que é muito importante. De fato, aí os gestores estão de parabéns por terem tido essa sensibilidade, que apesar da interrupção nas aulas, muitas das crianças só têm isso, e a gente ainda, repito, a gente ainda tem um déficit social para atender essa demanda das famílias que passam fome. Infelizmente, a merenda é para o aluno, o recurso ele não é ilimitado, então ela é tratada exclusivamente para o aluno, então não vai alimentar a família, mas ao menos o aluno não vai
passar por mais essa dificuldade além da perda de aula. Passando aí para um outro item que eu julgo também muito importante como estrutura de apoio para a educação é a zeladoria. E a zeladoria nada mais é que é o cuidado com a infraestrutura de fato, né? Então, quer dizer, você ter um ambiente livre de umidade. Sim. Que a umidade gera bactérias, geram ácaros, gera doenças. Sim. Além de um cheiro forte, desagradável, além de um ambiente sujo. Você ter as paredes pintadas, limpas, claras, você permite ali um local mais agradável, mais de um convívio melhor. Você ter os ventiladores funcionando, você ter os aparelhos de ar-condicionado funcionando, sejam as lousas digitais funcionando, as carteiras e cadeiras. Então, quer dizer, a estrutura, isso básico, né? Isso a gente está falando do básico, que ao básico se alia a estrutura para as pessoas com necessidades especiais, necessidades motoras, seja por algum problema na visão, algum problema na locomoção, algum problema de deslocamento, de fato. Sim. Então aí a gente tem aí também a estrutura para as necessidades especiais. Então isso é o básico. Um banheiro funcionando, isso. Então a gente não está falando de uma mega estrutura com iluminação de LED que responde ao nosso sentimento. Não, a gente está falando de ao menos o básico. Pra gente, repito, a criança passa em média 4 horas na escola. Não dá para você passar 4 horas num lugar insalubre, que não né? tenha, que não seja nem insalubre, mas que você não tenha o mínimo de conforto. Poxa, uma cadeira que esteja boa, funcionando. Sim. Que você sente não caia, que não quebre. Um material para você poder trabalhar ali, uma lousa funcionando, um ventilador funcionando. Por que tá? Não adianta também você estar sem fome, você ter ali a aula, você ter o pessoal da limpeza trabalhando, mas só o ambiente... que aí você senta num calor. Poxa, a gente teve sensação térmica de 50 graus nessa semana que se passou. Assim, imagina você sentado numa sala de aula, sem um ventilador, sem um ar-condicionado funcionando. É desumano. É desumano. Não vou nem falar da capacidade de você conseguir se manter ali concentrado para desenvolver alguma coisa. Mas é desumano. Seja com o profissional, seja com os alunos, você ficar numa situação dessa. Então, um desenvolvimento, então você esquece que não vai haver nenhum. Então, por isso é tão importante... seja também... Isso é para todo o corpo escolar, né? Docente, discente, então gestores, coordenadores, funcionários, alunos. Tem que ter um banheiro limpo, um banheiro que possa se utilizar, um bebedouro em funcionamento para você poder saciar a sua sede. Aí as luzes funcionando, os ventiladores funcionando. Então, a zeladoria é essencial. E a poda da unidade escolar. Sim. Então, isso é essencial para que você tenha um lugar agradável, que você tenha um convívio a contento, para que realmente você tenha a condição tanto de exercer o seu trabalho, quanto o aluno de receber com qualidade o ensino que ele merece. Assim, porque o trabalho é todo para ele que merece. Sim. E a gente precisa que ele tenha o que ele merece, porque amanhã é ele que vai estar sentado aqui, é ele quem vai estar ensinando, é ele quem vai estar trabalhando, é ele quem vai estar criando políticas públicas para as outras gerações. Então isso, na verdade, nada mais é do que a gente pensar no nosso futuro também. Sim. Então eu acho que não tem como a gente falar de estrutura de apoio sem dar a devida importância à zeladoria das unidades, ao bom funcionamento como um todo das unidades, né, Reginaldo? Quando a gente fala, né, dessas estruturas que dão todo o suporte para que a educação ela possa se desenvolver, então a gente falou de limpeza, falou de merenda, né, e a zeladoria, talvez não é um problema específico de Cubatão, eu acho que é um desafio da educação pública no país inteiro.
é você, de fato, proporcionar uma zeladoria que vá de encontro com as exigências que o espaço escolar ele exige, não é? Porque aí você fala de um espaço em que a dinamicidade ela deve fazer parte, inclusive, do processo do ensino-aprendizagem. Eu não posso querer que uma criança fique sentada dentro de uma sala de aula, não é? Imóvel. Já foi a época, né? Sim. Na minha época, para levantar, você ainda falava com medo, não é? Mas a gente sabe que o mundo mudou, né? Eu não posso querer que hoje a criança de hoje haja da mesma maneira que eu tive que agir, não é? Que eu tive que agir. Então, inclusive a estrutura, né, do prédio, a sua zeladoria, o seu funcionamento, não ela deve acompanhar, inclusive, essa dinamicidade dessas mudanças que os tempos atuais exigem, né? Então, eu ter móveis, eu ter, os equipamentos que a criança vai usar da melhor maneira possível, porque ela se sinta confortável, que ela tenha condições de estar dentro de uma sala de aula e entender aquilo que é a mensagem que vai ser passada para ela. É outra coisa que se precisa discutir muito hoje. Ar-condicionado não é luxo. Não é luxo. E aí eu vou dizer com propriedade de conhecimento. Eu já dei aula em escola que não tinha ar-condicionado e aí, por infelicidade, né, chegou o calor e o ventilador queimou, o ventilador quebrou. E aí eu vou dizer para você o quanto foi desesperador, porque eu dava aula à noite. Não dava aula de dia, dava aula à noite. E é você escrevendo na lousa, né? Passando ali, escrevendo na lousa, e o suor escorrendo no rosto, e você não pode limpar o rosto porque você está com a mão cheia de giz. É desesperador, né, essa situação. Então hoje, e aí a gente tem que entender também, por conta das questões climáticas, claro. O calor quando eu era criança era o calor hoje é outro. Não é? Então, quer dizer, hoje, né, quando você vê, se discute muito, olha, a necessidade da instalação de ar-condicionado nas salas de aula, de que tenha toda a estrutura elétrica para que esses aparelhos funcionem, não é falácia, não é luxo, não é privilégio que se quer. É se dar hoje, diante das realidades que nós vivemos, a estrutura necessária para que o professor ensine e o aluno aprenda. É o básico, né? Não é? O aluno aprenda. Então, a gente vê até que se tem os esforços, não é? Embora ainda acredita-se que tem muitas barreiras que precisam ser transpostas por todos, não é? Pelos gestores da cidade, do estado, do país, pelos gestores das áreas, né? Seja educação, né? Seja saúde, né? Porque hoje a questão da estrutura mínima ela passa pela necessidade de ter essa sensibilidade, não é? De que você ter um ambiente refrigerado não é um privilégio hoje, é uma necessidade imensa. E aí minimamente é a questão do ventilador, né? Minimamente. Eu estou dizendo que hoje o ventilador não vence mais o calor de hoje, não. O ventilador hoje só faz circular um ar quente, não é? Então hoje o ventilador, infelizmente, hoje ele não é uma solução para, infelizmente, as transformações climáticas. E aí você, além de tocar nisso, a gente fala que hoje faz parte de uma estrutura importante da escola, porque a nova geração, né, essa geração que está sendo construída para ser os que vão decidir amanhã, é a questão da informática, não é? Que é outro, como é que eu vou dizer para você? Ainda é outra questão com muitas barreiras, não é? Com muitas barreiras. Porque não adianta, e aí isso eu vejo, inclusive, que a questão do computador
ele chega nas escolas, eu tinha acabado de sair. Eu não sou da época do computador na escola não, viu? Já faz um bom tempo que eu saí, que eu me formei no ensino médio. O computador já era uma realidade nas empresas, mas na escola, na educação, não é? Nem mesmo nas secretarias, né? As secretarias ainda era o mimeógrafo, né? Era a máquina de escrever, era o stencil, não é? Era o carbono, era isso que existia ainda nas escolas quando eu saí. Quando eu tô nessa transição, que eu saio da sala de aula, passo a estudar, não é, para me tornar professor, aí é que vai vindo essa questão da informática, ela vai entrando dentro das escolas, e aí isso desde lá, não é? Eu ainda vejo alguns entraves para que a informática, ela de fato, ela tenha o papel que ela precisa ter dentro do processo educacional, porque não adianta eu fazer uma sala cheia de computadores e esses computadores não terem uma internet de qualidade para que o aluno realmente possa entender como ele vai usar aquela ferramenta, não é? Então, e aí hoje, né, o advento das lousas digitais, trazemos a realidade de novo, né, das telas interativas, trazemos de novo essa realidade que chegou aqui na cidade de Cubatão. Foi aí uma iniciativa, né, do pessoal da SEDUC, aí, do ano passado para cá. Mas assim, não dá para eu despender verba para adquirir um equipamento tão rico de possibilidades e ele se transformar numa lousa comum, não é? Não posso deixar isso acontecer. Então são desafios. Sim. São desafios que precisam ser enfrentados, precisam ser debatidos, precisam todos, não é? Os interessados, professores, gestores, alunos, pessoal da SEDUC, a administração municipal, precisa sentar para entender ainda quais são as dificuldades e para dizer, então, como é que a gente pode fazer para que esse equipamento tão rico de possibilidade, ele possa ser explorado em toda a sua potencialidade dentro da sala de aula pelo professor, pelo aluno, não é? E ele não se tornar um equipamento obsoleto não porque ele não possa dar, mas porque ele não se consegue extrair dele aquilo que ele pode dar. Então, e aí é importante que os agentes, que os atores desse processo, eles tenham a disponibilidade de falar, e é claro, aqueles que precisam vir de ouvir, e no debate, e na conversa, e no bate-papo, buscar um caminho para que aquilo de fato ele tenha os resultados para o qual eles existem. Perfeito. Não é? Para o qual eles existem. A gente sabe, né? Existem aí esses desafios. Eu conheço, né, alguns diretores que têm vivido alguns dilemas, não é? Eu vou dizer para você, lá na escola onde eu estou, não é? Eu busco, não é? Fazer com que não só o equipamento possa dar tudo que ele tem para dar, mas inclusive a gente tenta conversar com os professores, porque uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, mas a gente fala, professor, você que tem mais facilidade, ajuda o coleguinha, né? Ajuda o coleguinha que tem menos facilidade. Porque, assim, eu fiz, dentro do nosso possível, eu sei que não é uma realidade de todas as escolas, eu sei que não é, mas dentro do possível, por exemplo, eu consegui cabear a internet para as telas interativas. É outra qualidade, né? Porque não vai ter oscilação de sinal, não é? Eu disse, eu tenho essa possibilidade, não é? Eu recebi verba para isso, né? E aí eu peguei, sentei com a equipe e disse, vamos cabear? Porque aí a gente dá um sinal mais estável e aí o professor não vai estar lá desenvolvendo uma atividade. Travou, não é? Travou, congelou. Então, mas eu sei que tem escolas que passam crises, né? Porque tem ali aquele equipamento e sabe que não está conseguindo extrair dele tudo que ele pode oferecer, né? Tanto para o professor como um instrumento,
né, pedagógico, quanto para o aluno, que poderia ter um acesso a algo extraordinário. Eu acho sensacional, né? Porque se a gente for entrar no mérito aí, só atualizando a gente aí, 11h10, 11h13 agora da manhã, sabadão 4 de maio. Repito, hoje falando aí sobre a estrutura de apoio na educação, e agora a gente está tocando no assunto da tecnologia. É que é um assunto tão incrível que eu acho que a gente conseguiria fazer um programa só para falar dele, né? Só dele. Porque se a gente for entrar nesse mérito de, da capacitação dos profissionais, hoje o mundo ele é 150% digital, essa é a verdade. Isso é verdade. Para um mundo 150% digital, você tem que ter alunos, crianças, futuros empresários, futuros gestores, futuros professores, futuro do mundo, do país, conectados e sabendo utilizar as ferramentas digitais. Hoje todo mundo tem acesso, boa parte da população tem acesso aos serviços digitais, especialmente redes sociais, que o Brasil consegue ser aí recordista em acesso no mundo, né? Só que ter acesso não quer dizer saber utilizar. Isso mesmo. Tanto é que o que a gente mais acessa é TikTok e Instagram para ficar vendo não notícias, mas a vivência, as fotos, a vida do próximo. Enfim, então tem assunto mas falando de estrutura de apoio, eu acho que você foi muito feliz aí, Reginaldo, quando você falou. A gente tem sim que oferecer o mínimo, porque como eu disse, hoje não tem como a gente querer introduzir educação, a gente passar, seja qual for a matéria, sem aplicar tecnologia. E tecnologia como um todo, e o básico do básico da tecnologia é a internet, são serviços interativos. Por quê? Criança hoje com 1, 2 anos de idade, o que o pai faz em diversos momentos é dar um celular para ela ficar vendo um videozinho, um desenho no celular. Então, quer dizer, se você não conseguir trazer atrativos para a sala de aula, você não vai conseguir manter a concentração daquele aluno. Você não vai ser, interessante o suficiente para o aluno querer acompanhar a sua aula. Então você precisa ter novas ferramentas tecnológicas para atrair, para ser diferente, para ser dinâmico, para a aula realmente ser um show. E é essencial então você ter. Poxa, a gente vem aí também venho de uma geração em que o computador era aquela tela verde, você não tinha os sistemas que se trabalham hoje, e era o início daquilo tudo. Então você não tinha acesso ao computador dentro da sala de aula. Só que também muitas pessoas não tinham acesso dentro de casa. Isso mesmo. Você não tinha celular, você tinha telefone fixo. Hoje não, hoje a realidade é que qualquer um tem um celular. Todo mundo tem acesso à internet. Então como é que dentro da unidade escolar você não vai lecionar sobre como acessar, o que pode, o que é legal, o que não deve? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, pode pesquisar na página tal. Que ali tem um videozinho legal também que fala sobre a matéria que a gente estudou hoje, vai te ajudar na hora da avaliação, vai ajudar você a assimilar. Então, quer dizer, a tecnologia hoje é essencial, não é um luxo. Assim como o ar-condicionado não é um luxo nas salas de aula, por conta do calor absurdo que a gente tem vivido nos últimos anos. Sim. Não é luxo nenhum. Muito pelo contrário, já discutimos em outros programas, a informática é um material, é um instrumento necessário dentro da sala de aula que precisa ser cada vez mais introduzido no processo. Exato. Assim, luxo seria se a gente estivesse na rede básica de educação dando aula de programação, dando aula de robótica, que assim, não é nenhum absurdo. Só que aí sim a gente até poderia estar falando que, poxa, olha, caramba, que a escola está fazendo mais do que... Não, na verdade, a gente está falando do básico. Realmente ensinar as crianças o que é uma fake news,
Isso Mas mesmo. que nem tudo que está na internet é o que realmente acontece, que nem todo mundo que está sorrindo numa foto, numa rede social, é porque ela tem a vida feliz 48 horas por dia, sabe? Então são coisas assim, isso é o básico. Então a tecnologia entra como também uma parte básica do processo completo aí de todo o contexto da educação. Então eu acho que a gente ter realmente a tela interativa funcionando como uma tela interativa, passando de forma interessante o conteúdo programático para o aluno. Isso faz com que a aula seja atrativa, seja interessante, seja produtiva. A gente ilustra, não fica naquele negócio de escrever e apagar no giz. Não, a gente realmente traz para dentro da sala de aula uma realidade que já é vivida por boa parte dos alunos que ali estão na classe. Então eu acho que não é nada mais do que o básico. E, de fato, penso eu que dentre um monte de outras estruturas que a gente deveria colocar como apoio, a base da base é isso, é a limpeza, é a merenda, é o profissional de apoio, é a zeladoria e a tecnologia. Então... Como eu disse, eu acho que a gente pode entrar em um monte... Se parar para falar só disso, a gente tem assunto aí por umas 4 horas seguidas fácil. Mas pelo básico, pelo menos... Pelo básico, eu acho que a nossa intenção foi trazer um pouquinho essa discussão, essa reflexão, como a gente sempre tem dito, não é? O Virtual Educação é a oportunidade de provocar todo mundo principalmente dentro da área da educação, para se discutir os problemas reais, não é? Os problemas do dia a dia mesmo, aqueles que acontecem, e aí no bate-papo, nessa discussão sadia, não é? Não é ninguém, porque assim, não se conserta um apontando o dedo para o outro, não é? Se conserta quando um, com toda a sinceridade do coração, olha no olho do outro, olha, talvez nós temos errado aqui, talvez isso tenha sido feito, poderia ser diferente. E aí, nas próximas situações, nós, enquanto grupo, não é? E que a intenção é ofertar, é oferecer, é levar a melhor educação possível para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Então a gente pode evitar, até chegar a evitar situações semelhantes, né, iguais ou semelhantes. A intenção desse programa hoje aqui, dessa manhã, desse sábado, foi realmente dizer, olha, é um problema real, é necessário tocar na ferida. Isso. É uma ferida, não é? Foi um problema grave, a gente sabe disso. Dentro das possibilidades, essa situação grave foi enfrentada dentro da possibilidade que se dava naquele momento, e agora é refletir sobre as consequências que essa decisão que foi tomada vai ter dentro desse processo da educação, e que sirva de exemplo, inclusive, para outras realidades, para outras cidades, para outras regiões que talvez estejam passando por uma situação semelhante como a que aqui Cubatão passou, para que, inclusive, se tenha uma resposta mais rápida nesses outros lugares, não é? Essa nossa dificuldade agora, ela pode ser um aprendizado para o outro, para que o outro não passe pela mesma situação que nós. A gente, na verdade, eu acho que já teve uma grande escola disso, no momento de pandemia, né? Que ali, de fato, ninguém previa. Ali foi, de fato... Aqui ainda foi um problema contratual, foi uma decisão, a suspensão, a rescisão do contrato. Agora, a pandemia foi um boom. Ela chegou, pegou todo mundo de surpresa, algo que a gente não havia sonhado em passar. E foram 2 anos aí massacrantes. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente agradece, né? Estamos encaminhando aí para... porque senão a gente, que nem eu digo, a gente não para de falar, a gente pincelou os temas. É claro que aí a gente volta a dizer para o pessoal,
nossas redes sociais. Estão me ensinando, eu vou aprendendo, viu? Nota as nossas redes sociais aqui em cima de nós, aqui, ó. Vocês podem entrar em contato com a gente. Vocês podem não, vocês devem, vocês precisam. E aí chegar e põe lá nos comentários, não gostei muito bem do que você falou, dali, não sei o quê. Não, gostei daquilo que você falou. Ou então dizer, olha, aquele tema que vocês pincelaram, seja informática, seja merenda, seja o que for, nós gostaríamos que aprofundasse dentro disso, isso. dentro daquilo. Vocês são dono do programa, gente, não é? Vocês devem se apropriar disso como de vocês, mas a gente agradece aí a paciência de vocês, de terem acompanhado a gente mais uma manhã de sábado. Eu agradeço ao César, não é? Pela paciência de estar aqui debatendo, batendo papo comigo. O pessoal aí que está nos nossos bastidores, né? O Márcio, a Maria Clara, né? Sem eles a gente não conseguiria realizar esse programa. Somos uma equipe, assim como o pessoal que trabalha com educação deve entender. Se nós não nos entendermos como equipe e que existem essas nuances, essas discordâncias, e elas são naturais, elas são salutares, quem perde são as crianças, quem perde são os jovens e adolescentes, quem perde a educação, que acaba tendo a interferência maior do que ela deveria estar sofrendo, né? É isso. Reginaldo, obrigado pela parceria. Eu acho que é sempre muito incrível aí esse nosso bate-papo das manhãs de sábado, sempre de muito aprendizado. A Maria Clara e o Márcio Chaves, que ficam nos bastidores aí, dando todo o suporte necessário para que corra tudo na mais perfeita qualidade para você poder acompanhar aí todo esse bate-papo. E a você, cada um de vocês aí que nos acompanha aqui, tá olhando, tá curtindo, tá comentando, como o Márcio falou, as redes sociais estão aqui, então vocês podem acompanhar aí. Você tem o WhatsApp para entrar em contato, você tem o Instagram para entrar em contato, você tem o YouTube para entrar em contato, você tem o site da rádio. Logo estão soltando shorts dos assuntos Sim. comentados aí no programa de hoje. Você tem os programas anteriores lá. Cara, como o Reginaldo falou, não gostei daquilo, a gente tá aqui, a gente só aprende realmente ouvindo. Isso a gente mesmo. não é dono de verdade absoluta, a gente procura fazer o nosso melhor para que juntos a gente tenha um debate de alta qualidade e leve um pouco de informação mais atual, tanto para minha casa, quanto para sua casa, quanto para a casa do Reginaldo. Então, pede o assunto que você prefere, critica o que você não gostou, elogia o que foi legal, mas vai lá, participa, curte, comenta, só com o envolvimento de todos, poder público, sociedade, nós, que a gente vai mudar o mundo. Isso Então não mesmo. adianta esperar, não vai acontecer um apocalipse que todo mundo vai virar bonzinho, todo mundo vai saber tudo. A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que aplicar a nossa energia para que as coisas mudem. E queria também mandar um grande beijo aí para uma amiga falando de escola, que a gente estudou junto desde o ensino primário. Teve aí no dia de ontem o falecimento de seu pai. Dani, um beijo enorme, muita força, que Deus conforte o coração de você e de toda a família. E a gente termina aí, desejamos um excelente sábado para todos, que o final de semana seja sensacional, e sábado que vem, se Deus quiser, a gente tá junto novamente. E não esquece, curte, comenta, compartilha e assiste a gente lá. Um abraço, gente.